Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais um encontro e nesta manhã de sábado, então, dia 19 de outubro de 2013, né? Uma manhã ensolarada, maravilhosa. E eu gostaria de comentar e fazer alguns comentários com vocês e fazer também uma declaração. Ficamos extasiados, ficamos muito tristes de muitas vezes termos que denunciar, de impedir que as sujeiras continuem sendo lançadas por debaixo do tapete, que muitos tentem insistentemente, praticamente tentarem tapar o sol com a peneira, e nós estamos observando realmente um momento de transição onde todas as coisas praticamente erradas que têm sido exercitadas, praticadas, vindo realmente à tona. Não nos é muito satisfatório, também nos entristece muito o fato de termos que denunciarmos e muitas vezes, como se diz na gíria, né, numa expressão vulgar, levantar as lebres. E, por outro lado, observamos também que não é fácil desempenhar esse papel na sociedade, uma sociedade capitalista, materialista, camuflada, corrupta, e as pessoas não aceitam com bons olhos o novo e o diferente. Mas nós observamos também que servir a Deus não é fácil. Nós observamos que servir a Deus de qualquer maneira pode ser fácil, mas servirmos a Deus com dedicação, com reverência, com adoração, respeito e, acima de tudo, amor à sua causa e à sua obra e o seu reino é algo, como o próprio Jesus disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Nós estamos vendo aí vários escândalos, nós estamos vendo várias situações adversas, indubitavelmente, né, não temos como negar os fatos. E também nós sabemos que contra fatos não existem argumentos e nada pode contra a verdade, né, e pela verdade. Então eu gostaria de tecer alguns comentários e me lembrando de uma passagem bíblica em que o próprio Deus, né, no Velho Testamento, chama os seus profetas, os seus arautos, praticamente aqueles homens que possuíam uma face de diamante, porque eles praticamente tinham que entrar em vários lugares, em determinados lugares, que pessoas comuns, que pessoas sem uma unção especial de Deus, sem uma missão de Deus, não teriam coragem de fazê-lo. Então nós observamos que Deus chama os profetas, né, realmente de uma face dura, de uma face praticamente como a face de um diamante, praticamente cortante e dilacerante. Por que eu coloquei esse título, então, Êxodo, Migração, Diáspora, Ecumenismo, Heresia e Apostasia Evangélica? Muito bem, nós estamos vendo que o movimento protestante da reforma, ou seja, o movimento de reforma que culminou no protestantismo, teve as suas práticas louváveis, sem dúvida. Mas observamos também que os seus líderes estavam comprometidos, né, com praticamente uma burguesia atuante, com defensores no poder político, uma insatisfação geral contra a igreja, né, contra o poder papal, contra as simonias, contra a Inquisição, contra
a indulgência, enfim, contra aberrações também, que a Bíblia, nós sabemos que toda religião pode começar passando pela Bíblia e através dela também se tornar uma seita ou uma heresia. E nós observamos então que homens, talvez comprometidos sim com a causa de Deus, mas também que se deixaram levar pela carnalidade, pela intelectualidade, né? E pela argumentação e pela historicidade de sua época, praticamente foram relevantes os seus atos, mas nós sabemos também que houve um banho de sangue, tanto da parte da Igreja Católica, e assim podemos falar na Inquisição Católica, na caça às bruxas, como também na Inquisição Protestante e no movimento de reforma e contra-reforma, e nós sabemos que desencadeou, se deflagrou um banho de sangue terrível. E se você estudar com mais profundidade, você irá observar que Calvino e Lutero também foram cruentos e impiedosos assassinos que não deixaram barato todos aqueles que se tornavam seus opositores em causas e dogmas e princípios teológicos. Então nós vemos aí que eles praticamente condenaram várias pessoas à morte de fogueira, à morte de enforcamento, que nós viemos a saber através da história, talvez entre outras coisas que nós não tivemos conhecimento. Então existem documentos que alegam que pessoas foram assassinadas a mando de Martinho Lutero e de Calvino. Muito bem, nós observamos então que já começou algo errado, né? E com diretrizes e com visões de poder, de ganância, de um interesse com interesses escusos. E nós tivemos aí então o início do movimento protestante. Pode até ter começado bem. Hoje nós estamos vendo uma verdadeira anarquia, uma verdadeira Babilônia espiritual, um adultério espiritual terrível, uma prostituição espiritual terrível, e nós estamos observando que o produto disso, então, realmente não está em Deus. Não advém de Deus na sua totalidade, ou se advém de Deus, em algum momento, por determinados interesses escusos de homens que têm as suas mentes cauterizadas, nós estamos vendo muitas coisas darem de forma errada em relação aos ditames da Bíblia. Nós precisamos entender que líderes políticos e líderes religiosos eles devem estar sob a Carta Magna. Os políticos sobre a Constituição, estarem sob a Constituição, não se tornarem impunes e imunes, né? E os líderes religiosos também sob a Carta Magna, que é a Bíblia, e não se tornarem impunes e religiosos nem se sobreporem a elas. Caso contrário, a situação não vai progredir. Vai chegar a um determinado momento e vai ter um colapso terrível. Então, se nós nos eximirmos ou nos tornarmos impunes como líderes políticos da Constituição e das leis que regem o país, obviamente tornará-se um caos e uma corrupção medonha. Quando a lei ela deve ser igual para todos, né? Pelo menos é o que reza na Carta dos Direitos Humanos. E o mesmo acontece com o líder religioso se ele realmente virar as costas e se tornar imune e se tornar impune aos mandamentos, preceitos e dogmas contidos nas Escrituras Sagradas. E desobedecendo assim os mandamentos de Deus. Então, o que nós estamos vendo hoje realmente são movimentos maliciosos dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, e nós estamos vendo hoje as pessoas se deparando com mentiras reveladas, com profecias e revelações que não se cumprem, enriquecimento ilícito e apropriação indébita somente dos líderes, né, os falsos líderes, os falsos pastores da falsa teologia da prosperidade, desviando dinheiros de dízimo e ofertas que poderiam servir aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, aos estrangeiros, aos pobres, né?
e reverter isso em obra de Deus realmente, como instituição sem fins lucrativos que são denominadas, mais uma mentira, né? Mais uma farsa, e devolver isso para Deus em forma de ajudar os necessitados, como asilos, albergues, escolas, creches, farmácias comunitárias, supermercados comunitários, né? Realmente, verdadeiramente, instituições de ressociabilidade do ser humano na sociedade, enfim. Coisas que nós realmente não vemos e elas são praticamente tidas como instituições filantrópicas. E, na realidade, de filantropia você não vê praticamente nada. Sempre em qualquer endemia, epidemia ou catástrofe, nós vemos aí a Cruz Vermelha, nós vemos aí ah, muitas vezes o Exército, nós vemos até o Estado, né? Nós vemos a maçonaria, os espíritas. E essas pessoas pouco agem devido ao que Calvino e Lutero disseram, né? Que a salvação é somente pela fé. Não discordo, a Bíblia diz que nós solo fide, né? Mas nós temos as 5 solas aí, que foi um produto da reforma protestante, mas nós temos que observar que a Bíblia nos acrescenta que somos salvos pela fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem fé, né, é, praticamente a fé sem obra ela é morta. Então existe todo um entrelaçamento aí que não dá para desvincular. Não estou dizendo que isso venha trazer salvação, mas eu acho que é um coproduto ou uma consequência da conversão, do novo nascimento, da regeneração, da salvação, que as boas obras irão glorificar o nome de Deus. Então nós estamos observando aí que todas as pessoas estão se deparando, estão acordando com o produto do que foi criado e foi fomentado e alicerçado até os dias de hoje, com moldes de protestantismo e do evangelicalismo exportado pelos Estados Unidos para o mundo todo. E nós estamos observando verdadeiramente reflexos e aberrações do que já ocorreram lá em território americano, a nível protestante, a nível de escândalos financeiros, adultérios em relação à Bíblia, adultérios em relação à família, à sociedade, ao cônjuge, enfim. E as pessoas agora estão praticamente envergonhadas e não sabem o que fazerem. Se continuam, se saem, como diz o Edir Macedo, se dá ou desce, né? Se não dá, muito bem, se não dá, desce. E estão aí ameaçadas também por certos falsos líderes religiosos, que se você não dá dízimo, você é ladrão, você rouba a Deus, se você afastar-se da igreja, você vai morrer, a maldição vai te pegar, o devorador vai te pegar. Então são subterfúgios de quem está no desespero e utiliza também esses jargões, nós somos ungidos de Deus, se mexer com o ungido de Deus morre, aquela coisa. Então fica difícil, né? E as pessoas, muitas pessoas sérias, né, que não estão aguentando mais essas malícias no meio das coisas de Deus, ficam muitas vezes à deriva e necessitados de servirem a Deus ficam um pouco praticamente sem saber o que fazer e que rumo tomar. Então nós estamos vendo um êxodo bastante grande, né? Muitas pessoas abandonando a fé, porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria e porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Nós estamos vendo pessoas brincando com as coisas de Deus, como se brinca com a política, porque a política é uma coisa mundana. Se você vê corrupção, mentira, sujeira, é até normal, né? Uma retórica, uma demagogia, um discurso falacioso, astuto, malicioso. Cabe a nós determinarmos o que nós queremos na religião e na política. E a política não pode se misturar com religião, e religião não pode se misturar com política, porque são duas coisas diferentes. Uma tem que ser santa e a outra ela é praticamente profana desde o princípio, desde a filosofia clássica. Nós já discutimos a questão da retórica política com as suas mazelas. Então, nós observamos que a religião deveria se manter
intacta e longe da política e se manter santa. E ultimamente não é isso que está acontecendo. Nós temos vendo pessoas aí religiosos envolvendo em políticas, em cargos públicos, como deputados, senadores, mas com uma única intenção de perpetuar o poder, né, de ter praticamente poder, fama, glória e, consequentemente, acabar na questão financeira. Nós observamos então que está existindo um êxodo muito grande em relação ao serviço a Deus, o culto a Deus. E uma outra coisa é a migração. Então, pessoas saindo da Universal, passando para a Mundial do Reino de Deus, para a Internacional da Graça. Não está bom lá, vão para a Assembleia. Não está bom na Assembleia, vai para a Assembleia do Peruse. Não está bom na Assembleia do Peruse, vão para a Metodista. Não está bom na Metodista, voltam para a Católica. Não que eu tenha nada contra isso, mas eu acho que não é isso o plano de Deus, né? Não é bem isso. Então estava acontecendo essa migração, essa diáspora, né? E outras pessoas que nós observamos, outros líderes fraudulentos que estão perdendo o campo, e para não ficarem à deriva, não ficarem no desespero e no prejuízo, como algumas igrejas presbiterianas e metodistas, já estão fazendo então uma aliança ecumênica, né? O ecumenismo, estão procurando os mais fortes para não ficarem desfortalecidos, e estão procurando alianças e fazendo um ecumenismo com toda sorte de religiosidade. Não tenho nada contra a Igreja Católica, a não ser que esteja fora dos parâmetros da Bíblia. Não tenho nada contra a pessoa do Papa. Não gosto de fazer julgamento praticamente pessoal. Eu procuro ver primeiro a essência das pessoas, né? O Papa atual pode não ter tido culpas e em relação ao que o Papa da história da Inquisição Católica fez. Cada cabeça uma sentença, e nós sabemos que a salvação é individual, mas as pessoas que são maliciosas, ardilosas, e essas sim deveriam ser punidas, né? São passíveis de punição, porque elas procuram muitas vezes o corruptor, né? E nós temos o corrupto, né? O corruptor, o corrupto, e nós temos também a corrupção degradada, né, deflagrada, e uma corrupção bastante, como a própria palavra diz, abrangente. Nós estamos vendo uma corrupção aí de norte a sul, de leste a oeste, na política, na religião, no judiciário, não tem mais como a gente escapar. E são cumprimentos da palavra de Deus, né? E nós estamos vendo também uma outra situação, que é a heresia. A heresia, praticamente doutrinas diferentes daquilo que reza a Carta Magna, a Escritura Sagrada, que nós religiosos, cristãos, protestantes, evangélicos deveríamos praticar, exercitar e executar, e nós não estamos vendo isso. Estamos vendo outras coisas, ventos de doutrinas, né? Como disse o apóstolo Paulo, pessoas assoprando, as pessoas caem, unção do terno, unção do emagrecimento, unção da obturação, unção do leão, unção do cachorrinho, unção enfim, de tantas modalidades que a gente se perde, né? Uma outra situação também são as músicas mundanas, com ritmos mundanos entrando dentro da igreja, dentro do templo, né? Nós estamos vendo músicas com ritmos de candomblé, com ritmos de reggae, com ritmos de rock, né? Praticamente tudo quanto é tipo de abominação no altar e no templo do Senhor. E as pessoas que são responsáveis por isso são pessoas ardilosas, maliciosas, que procuram na religião ganharem dinheiro, fazerem adeptos, né? E fazerem um verdadeiro mercadejar, uma verdadeira simonia e um mercado das coisas instituídas na Bíblia Sagrada como religião e como cristianismo. Então nós observamos realmente que está de ponta cabeça toda a situação. E o descontentamento também é geral,
E aí, por fim, nós vemos então a apostasia, né, o abandono da fé, quando a pessoa observa que aquilo que está sendo teorizado não está sendo praticado, então não tá existindo coerência, não está existindo realmente coerência, então a pessoa acaba por abandonar, apostatar a sua fé, a sua crença, aquilo que tinha como credibilidade. E nós estamos vendo realmente, então, esse êxodo, essa migração, essa diáspora, esse ecumenismo, essa heresia e essa apostasia dos últimos dias. Eu gostaria de deixar claro que o apóstolo Paulo disse, né? Cabe a nós a responsabilidade, uma vez que a salvação é individual, e nós temos que observar a essência, não temos mais que observar rótulos, placas, denominações, instituições, e nós vemos muitas pessoas aí que praticamente levam rótulos de protestantes, de evangélicos, de pastores, né? Enfim, de tantos outros mentores que na realidade não estão desempenhando o seu papel de acordo com a função que Deus determinou, e aí se tornam falsos e acabam levando pessoas, multidões, milhares e milhares de pessoas também à perdição. Nós estamos vendo aí essa falsa teologia da prosperidade com seus falsos pastores, desencadeando e desembocando só em escândalos, levando esses fiéis a um materialismo exacerbado, um capitalismo selvagem, um egoísmo, de uma individualidade, um materialismo terrível, saindo fora totalmente dos parâmetros bíblicos do cristianismo, que praticamente envolve a espiritualidade no meio secular, né? E nós observamos então que está tendo realmente uma inversão de valores muito grande. Antigamente também os líderes chamados por Deus, vocacionados pela unção de Deus verdadeira, né? Eles serviam as pessoas, eles procuravam servir, como o próprio Jesus disse: Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, nós observamos Moisés apacentando milhões e milhares de pessoas, né? Salomão, Davi e tantos outros. E essas pessoas hoje elas querem praticamente esses falsos pastores, dessa falsa teologia da prosperidade. Realmente eles querem ser apacentados por milhares e milhares de rebanhos de pessoas e de membros. E cada vez mais construindo templos cada vez maiores para poderem então acoplar aí um número cada vez maiores de ofertantes e dizimistas. Uma outra coisa errada também, que ao meu ver é uma abominação muito grande que entrou no templo e no altar de adoração, é geralmente pegar dízimos e ofertas em trabalhos de libertação, entre aspas, de tardes da bênção, noites da bênção, ditam tantas coisas, né? Noite da esperança, porta da esperança, sei lá mais o que. E isso aí, prendendo pessoas incautas, ignorantes, às vezes até necessidades, né? Em correntes, campanhas de isso e daquilo, da água, da terra santa, da rosa, é, da porta da esperança, aquela coisa toda de não são mais novenas, mas acabam sendo cadeias de orações, de correntes, etc, etc. E nós estamos precisando de libertação e acabamos sendo acorrentados com essas correntes todas aí, né? Então nós observamos que essa prática já foi uma prática que nós sabemos na história que já aconteceu e não deu certo. E, portanto, houve a necessidade do movimento de avivamento, reavivalista, mas nós estamos vendo que não está sendo gerenciado e gerido da forma bíblica. Então, nós estamos vendo os estragos aí que estão surgindo. Então, eu acho que dízimo e oferta deveriam ser somente doados por membros batizados e que têm um compromisso no corpo de Cristo. E essas pessoas em tarde da bênção, noite da bênção, sei lá mais o que da bênção, pegam dinheiro de toda estirpe e levam para o altar. Estão levando abominação para o templo e para o altar. Estão fazendo praticamente comércio, né, de almas humanas, como diz em Apocalipse. E o próprio Senhor Jesus disse: Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei em línguas, profetizei, preguei, curei, fiz sinais, prodígios, fiz até fogo cair do céu.
E o próprio Senhor Jesus nos dirá: apartai-vos de mim, que não vos conheço, praticantes da iniquidade, para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos antes da fundação do mundo. O próprio apóstolo Paulo também nos adverte, né? Que ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. E não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do evangelho. Nós temos tudo mastigadinho, né? A Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Nós sabemos também que ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E ninguém sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus, né? Precisamos pedir o discernimento do Espírito Santo para não estarmos entrando nesses enroscos espirituais aí, né? Isso aí nós temos também muitas pessoas passando pelo Espírito Santo, tendo o carisma e o dom do Espírito Santo, quando na realidade não são, é uma imitação, assim como os magos do faraó imitaram os sinais de Moisés. Nós estamos vendo aí que o diabo também é um ser espiritual, ele esteve com Deus, ele conheceu a Deus, ele só não é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele é um ser bastante espiritual, ele também está no nível espiritual, e para ele fazer sinais, prodígios e maravilhas e até fogo descer do céu não custa. Então muitas pessoas aí passando com o dom do Espírito Santo, mas praticando feitiçaria, abominação, vidência, né? Falsas profecias, profetadas, falsas revelações, pessoas que perderam realmente a vergonha na cara e não a encontraram mais. Então é difícil nós trabalharmos com essas pessoas, né? Pessoas que praticamente são bandidas, são sem vergonhas, mas ao invés de estarem trancafiadas em uma cadeia, uma penitenciária de, de segurança máxima, estão aí enganando as pessoas com toda sorte de heresia, com toda sorte de ventos de doutrinas. Então eu gostaria de deixar esse recado, né? E Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. E a Bíblia diz que quando o homem pensa estar enganando a Deus, ele está enganando a si próprio. A Bíblia diz que no final dos tempos viriam homens enganadores, que iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então nós estamos vendo esse tipo de procedimento e comportamento e atitude nos dias de hoje. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu me alegro e me regozijo, porque eu vejo o cumprimento das santas profecias proferidas pela boca dos profetas e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu torno a dizer que a salvação é individual, pai não salvará filho, filho não salvará pai, irmão não salvará irmão, esposo não salvará esposa, e nós estamos vendo também, por multiplicar a iniquidade, por multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando de todos, somente interesses materialísticos, interesses egoísticos, né, interesses individualistas. Nós estamos vendo o marido trocando suas esposas porque praticamente acham outras mais bonitas, ou mais ricas, ou mais eróticas. Mulheres também deixando o amor de suas vidas por causa de homens que possuem aparência, dinheiro, poder, né? Tudo por uma questão material. Então nós estamos vendo realmente o amor se desmoronando. As relações que nós temos hoje conjugais, né, maritais, dentro do matrimônio, nós observamos que a grande maioria é uma farsa, né? E chega ao ponto da pessoa dormir na mesma cama com o outro e praticamente traindo o seu cônjuge na maior cara de pau. Então o amor acabou, o amor esfriou, a iniquidade está se multiplicando, a fé de muitos também está esfriando, e nós vamos agora começarmos a viver realmente e vermos realmente quem é pela fé e quem é contra a fé. Nós sabemos então que o joio e o trigo há de se manifestar. O Senhor Jesus disse, né, que no final dos tempos ele enviaria os seus anjos para separar o joio em feixes para o fogo eterno e o trigo também em feixes para o seu celeiro. O Senhor Jesus também deixou claro em falar sobre as ovelhas e os bodes, né? Os filhos da luz e os filhos das trevas, também deixou claro em falar a respeito
dos que estarão à sua direita e daqueles que estarão à sua esquerda. E nós sabemos que hoje, quando surgem os verdadeiros pregadores, os verdadeiros pastores, nós observamos que aumenta mais ainda o número de falsos pastores e falsos mestres e falsos profetas, porque as pessoas não querem mais saber do caminho estreito, não querem mais saber da porta estreita, do caminho espinhoso, embora leve a Deus, leve ao céu, elas querem saber do caminho largo, né? Da porta larga, do caminho espaçoso, e que realmente levará ao inferno, mas as pessoas querem o resultado imediatista aqui e agora. Elas não querem mais um evangelho de fé, de promessa, de abnegação, de entrega, né? Elas querem um evangelho imediatista do aqui e agora, justamente o que a falsa teologia da prosperidade com seus falsos pastores pregam. Só que na realidade, quando somente o falso líder, o falso pastor da falsa teologia da prosperidade, através de apropriação indébita e enriquecimento ilícito, enriquecem, os outros começam a ficar a desejar e observam que essa regra não é comum, é uma regra que só beneficia o líder. Então eu gostaria de deixar esse movimento aí para vocês e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. E que Deus possa estar esclarecendo a sua vida para você não cair em ciladas, né? Profecias e revelações da parte de Deus, dos profetas de nosso Senhor Jesus Cristo, não faltam para nos esclarecer. E também a unção do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus disse: Eis que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eis que eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas que tem aprendido de mim e glorificará do meu nome. Então, quando você também observa que as pessoas falam que fazem sinais, prodígios, maravilhas, milagres em nome de Deus, e na realidade, ao invés do nome de Deus estar sendo glorificado, mas o nome da pessoa em questão está sendo glorificado, caia fora, porque isso não é de Deus. E outra coisa, não pratique idolatria em relação ao seu padre, ao seu pastor, ao seu missionário, ao seu, seja lá o que for, que isso também não é ao agrado de Deus. É muito mais pernicioso você idolatrar um homem que tem olho e vê, tem boca e fala, tem mente e raciocina, tem pés e anda, tem as mãos e se manipulam, né? E realmente esse é perigoso. E é menos pernicioso você adorar uma estátua que está parada ali, tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem mente e não tem raciocínio, tem ouvido e não ouve, tem pés e mãos e não se locomove, não se anda. E é muito mais, então, pernicioso você idolatrar e dar toda a autoridade a um homem, constituí-lo a autoridade máxima sobre você e sobre toda a sociedade, quando na realidade essas pessoas, né, são mais perigosas do que uma estátua. Você idolatrar um homem constitui-se muito mais perigoso do que constituir idolatria em uma estátua. Nós observamos também hoje as igrejas são redutos eleitorais praticamente garantidos e os falsos pastores se aproveitam disso para terem benefícios. Trocam muitas vezes os votos dos seus membros com líderes políticos corruptos, com alvarás, colocam a igreja à disposição deles para obterem favores, né? Então, um lavando a mão do outro, falsos pastores e políticos corruptos. E com isso, eles dão alvarás, terrenos, instrumentos musicais para a igreja, facilidades, né? Programas de rádios, televisão, mobílias, enfim. E nós observamos essa prática também bastante ilícita, bastante ardilosa, maliciosa e falaciosa. E uma outra situação, né? Nós já estamos vendo, já tive participação, fui testemunho ocular, de produtos capturados pela Receita Federal, que são praticamente distribuídos e doados para igrejas fazerem bazar beneficente. Eu acho que isso é uma aberração. Esse dinheiro, como a gente sabe, é um dinheiro do Estado e é uma coisa que deveria ser utilizada de forma praticamente lícita e com licitação, né, com toda a averiguação
estatal, e esse dinheiro depois, então, deveria ser revertido para a sociedade, como também os bens confiscados de determinados criminosos, né? E então nós precisamos observar que tudo isso está passando do limite e nós precisamos encarar a realidade de uma outra forma. E eu gostaria de deixar uma pergunta, né? A quem você está realmente servindo? Faça uma introspecção, entre no seu mundo espiritual, na sua vida espiritual. Veja realmente quem você está defendendo, quem você está servindo, né? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores porque o próprio Senhor Jesus nos advertiu que nós amaríamos um e odiaríamos o outro. Serviríamos mais a um e praticamente é, desfaríamos do outro. Então não podemos servir a Deus e ao diabo, não podemos servir a Deus e o mundo. Todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, né? É bíblico isso. Quando eu digo mundo, eu digo as práticas mundanas, né? Não digo você ser um homofóbico, não conversar com o seu vizinho, com uma pessoa que é de uma outra religião diferente que a sua, não é isso. Dependendo da posição que você tomar, você pode ter comunhão com todos, mas ter a sua vida, a sua regra e vida de fé pessoal, particular. É você e Deus. Então, quem você está servindo? Até quando você irá fomentar o braço da injustiça? Até quando você vai querer enganar a Deus? Porque Deus não se deixa enganar. Quando nós pensamos que estamos enganando a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus, né? E uma outra coisa bastante interessante. Tudo de bom ou de mal que nós fizemos, ou fizermos, ou ainda faremos, só irá recair sobre as nossas próprias almas. Porque Deus ele é intocável, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tem a seidade, presciência, é um ser praticamente de uma inteligência superior terrível, então nós não temos necessidade de tentar enganá-lo, porque nós acabaremos sendo enganados. Nós enganaremos a nós mesmos, né? Então, chega de fanatismo religioso, chega de extremismo religioso, chega de mentiras, de falsidades, de engodos, de enganos com as coisas de Deus. Se você realmente crê em Deus, você não vai permitir que esses falsos líderes venham vender as coisas de Deus para você. E se você também for um verdadeiro líder, você não vai se permitir vender a palavra de Deus e o reino de Deus de forma como se fosse um mercadejar, uma mercadoria. Então agradeço a oportunidade, até um próximo hangout e Deus os abençoe ricamente. Tentarem tapar o sol com a peneira e nós estamos observando realmente um momento de transição onde todas as coisas praticamente erradas que têm sido exercitadas, praticadas, vindo realmente à tona. Não nos é muito satisfatório, também nos entristece muito o fato de termos que denunciarmos e muitas vezes, como se diz na gíria, né, numa expressão vulgar, levantar as lebres. E, por outro lado, observamos também que não é fácil desempenhar esse papel na sociedade, uma sociedade capitalista, materialista, camuflada. Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais um encontro e nesta manhã de sábado, então, dia 19 de outubro de 2013, né? Uma manhã ensolarada, maravilhosa, e eu gostaria de comentar e fazer alguns comentários com vocês e fazer também uma declaração. Ficamos extasiados, ficamos muito tristes
de muitas vezes termos que denunciar, de impedir que as sujeiras continuem sendo lançadas por debaixo do tapete, que muitos tentem insistentemente, praticamente, e nada pode contra a verdade, né? E pela verdade. Então eu gostaria de tecer alguns comentários e me lembrando de uma passagem bíblica em que o próprio Deus, né, no Velho Testamento, chama os seus profetas, os seus arautos, praticamente é, aqueles homens que possuíam uma face de diamante, porque eles praticamente tinham que entrar em vários lugares, em determinados lugares, que pessoas comuns, que pessoas sem uma unção especial de Deus, sem uma missão de Deus, não teriam coragem de fazê-lo. Então nós observamos que Deus chama os profetas, né? Realmente de uma face dura, de uma face praticamente como a face de um diamante, praticamente cortante e dilacerante. Por que eu coloquei esse título, então, Êxodo, Migração, Diáspora, Ecumenismo, Heresia e Apostasia Evangélica? Muito bem, nós estamos vendo que o movimento protestante da reforma, ou seja, o movimento de reforma que culminou no protestantismo, teve as suas práticas louváveis, sem dúvida. Mas observamos também que os seus líderes estavam comprometidos, né, com praticamente uma burguesia atuante, com defensores no poder político, uma insatisfação geral contra a igreja, né, contra o poder papal, contra as simonias, contra a Inquisição, contra a indulgência, enfim, contra aberrações também, que a Bíblia, nós sabemos que toda religião pode começar passando pela Bíblia e através dela também se tornar uma seita corrupta, e as pessoas não aceitam com bons olhos o novo e o diferente. Mas nós observamos também que servir a Deus não é fácil. Nós observamos que servir a Deus de qualquer maneira pode ser fácil, mas servirmos a Deus com dedicação, com reverência, com adoração, respeito e, acima de tudo, amor à sua causa e à sua obra e ao seu reino é algo, como o próprio Jesus disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Nós estamos vendo aí vários escândalos, nós estamos vendo várias situações adversas, indubitavelmente, né? Não temos como negar os fatos. E também nós sabemos que contra fatos não existem argumentos,